Capítulo 11. No painel, o Novo Testamento. Aquele grupo de abnegados espíritos tudo fazia para prestar auxílio aos sofredores, limpando as feridas, acalmando os desesperados ou ainda dando banho ou comida aos necessitados. Pensei, por que existem tão poucos dedicados obreiros na doutrina? Torna-se mais fácil ao encarnado pensar que quem morre acaba, ou pensar que do outro lado da vida estamos todos de camisolão, alimentando-nos de brisa, sem fazer nada. No chalé do Socorro, cada dependência era um exemplo de trabalho. Na sala de banho, prestimosos servos de Jesus limpavam as chagas doridas dos sofredores. Na cozinha, as queridas irmãs encarregadas preparavam o alimento para os famintos. Comida? Irão perguntar. Sim. O espírito, ao deixar o corpo físico, leva na lembrança suas necessidades fisiológicas, e não é de uma hora para outra que irá livrar-se delas. E não esqueçamos que o perispírito é a forma do corpo físico, separado da carne. Ele atua de outra maneira, mas não cessam as suas funções somente porque se separou do corpo de carne. Sendo a alimentação mais fluídica, os órgãos trabalham mais equilibradamente, porque não são violentados pelos alimentos pesados. Todavia, não podemos nos esquecer de que existem espíritos que se conservam ao lado dos encarnados, obsediando-os, servindo-se da sua alimentação, ingerindo álcool, fumo ou droga. Os socorridos do chalé de Maria estavam recebendo uma alimentação feita pelos obreiros do Senhor, alimentação quase igual à dos encarnados. As cozinheiras não fecham os olhos e aparece a comida pronta, como alguns imaginam. Não e não. A matéria-prima é das melhores, inclusive para a feitura dos objetos, utensílios, enfim, de tudo o que necessita um ser vivente. É incalculável o valor dos fluidos, e eles são muito bem manipulados pelos operários de Jesus. A natureza é mãe, seja no plano físico ou no espiritual. É muita pretensão dos encarnados julgarem que só eles desfrutam a riqueza divina e que os coitados dos espíritos vestem-se de pensamento e se alimentam de brisa. Relancei os olhos pelo recinto, procurando meus amigos, e vi que todos eles trabalhavam junto à equipe do chalé, enquanto só eu filosofava. Me manquei e fui ajudar Karina no refeitório. O lugar era muito protegido. Mesmo assim, alguns espíritos sofredores tentavam entrar à força, e nesse exato momento ouvimos a sirene tocar, avisando que grupos de espíritos se dirigiam ao chalé. Os encarregados não se alteraram, como se já estivessem acostumados com o fato. Vocês não temem uma invasão de trevosos? Perguntei a Clara. Não, os braços de Jesus são a nossa proteção. Ele está sempre ao lado de todos os seus discípulos. Falou, continuando o seu trabalho. Que felicidade ver aqueles irmãos, antes maltrapilhos e agora, de banho tomado, se alimentando. Eles nem acreditavam. Aproximei-me de um jovem Rafael e lhe perguntei: como foi que você, cara, veio parar no umbral? Nunca imaginei que depois de morto viesse a sofrer tanto. Julgava que os religiosos fossem todos débeis mentais. Eu fugia da fé, aproveitando a vida. Sofri um acidente, forcei a máquina, enfiei o pé e ela não aguentou. Depois o estrondo e tudo escuro. Caí no Vale da Dor e só hoje fui socorrido. Por quanto tempo ele ficou lá? Perguntei a Lola, uma das socorristas. Durante 5 anos, Rafael perambulou pelos vales do sofrimento. É mesmo, cara?
Por que não chamou por Jesus? No começo, até gostei. Quase tudo igual à terra. Mas depois veio o sofrimento. Só peço a vocês que me levem até minha casa. Quero ver minha mãe e minha irmã. Vamos com calma, falou Lula. Você chegou hoje, acabou de sair do vale. Amanhã será outro dia e veremos o que fazer. Apertei a mão de Rafael, um menino que julgava estar aproveitando a vida. Que ironia, hein? Que loucura dessa gente que foge da fé e da verdade. Rafael ainda recebeu tratamento especial e nós ajudamos a socorrer outros irmãos. O chalé era um oásis de luz naquele inferno de sofrimento. Dentre os espíritos recém-socorridos, Rafael era o melhor deles, pois suas fisionomias eram apavorantes. Muitos traziam consigo as chagas das surras que levavam de outros sofredores, na disputa das tocas e dos alimentos escassos nos umbrais. Nesse estado lastimável, tinham a aparência de débeis mentais. Entretanto, depois de socorridos, banho tomado, roupas trocadas, nem pareciam os mesmos espíritos. Aproximei-me de Clara e indaguei. Como se alimentam lá? De raízes e da caridade dos samaritanos. É como na terra, nas regiões onde os pobres passam fome e recebem ajuda. Quando soou a sirene para o repouso, Clara orou a Jesus. Senhor, não somos dignos que entreis em nossa casa, porque ela ainda se encontra em desalinho com as fendas profundas das imperfeições. Por elas, minando a discórdia, o orgulho e a vaidade. Mas mesmo assim, tu de nós te aproximas, quando te chamamos e sabemos que nos ajudas e nos livrarmos da dor e do desespero. Fica ao nosso lado, Senhor, e nos ajudes a correr para os braços de Deus, no perdão e na glória. Assim seja. Recolhemo-nos depois da prece. Custou-me conciliar o sono. Minha caminhada no mundo espiritual descortinava-se à minha frente e as lágrimas de agradecimento acariciavam meu rosto. Recordei-me de meu pai, minha mãe, Cezinha e a saudade. Como um manto amigo, aconchegou-se meu corpo, aquecendo-me até o sono chegar. Pela manhã, levantamo-nos cedo. Depois de leve refeição, ganhamos o caminho de volta, mas antes nos despedimos de Rafael, que junto a outros doentes aguardava o comboio que os levaria ao Hospital de Jesus. A volta foi melhor que a ida. Indagava por que não voltávamos também de condução. Olegário me respondeu: muitos irmãos podemos socorrer nesse trajeto. Para isso, somos treinados para enfrentar esses lugares. Nada falei. Sara sorriu-me intercedendo. Sei que está pensando. Não seria mais fácil socorrermos os doentes com a condução? É isso mesmo, irmã. Sérgio, olhe bem o pântano que varamos. Será que o comboio tem capacidade para vencê-lo? É mesmo. Até pareço encarnado ao julgar que os espíritos são mágicos. Piscam um olho e pimba, tudo resolvido. Já imaginou? Já imaginou, Sara, se fosse assim? Nós estaríamos de camisolão, passeando na Praça dos Sonhos, enlevados pela brisa da ociosidade. E assim fomos caminhando. Lauro permanecia em silêncio total. Por mais que eu puxasse conversa, ninguém queria conversar. Até que chegamos. Lauro foi levado para o seu alojamento e nós voltamos à universidade. Depois do descanso, corri para o Teatro Vivo. Íamos começar o estudo do Novo Testamento. O auditório já estava quase lotado. Apalpei minha cadeira e agradeci o início da aula. Antes, João e Corina fizeram uma bela prece. Depois,
o coral da universidade cantou o hino de Jesus. À medida que cantavam, os personagens do cristianismo iam surgindo no palco em momento de grande beleza. Apaixonei-me por Pedro, a pedra angular da Igreja de Cristo. Nasceu Jesus, Jesus de Nazaré. Nasceu Jesus, Jesus de Nazaré. Tornou-se criança, embalado foi, nos braços de Maria, a todos ensinou. O amor da família também trabalhou. Numa carpintaria, ensinou as escrituras para as criaturas. Ele amou e perdoou. Jesus de Nazaré jamais nos deixou. Jesus era o nome que aparecia em destaque no painel, dando início às questões. Resposta: significa Deus salva, significa consagrado, e era o título dado ao futuro libertador. Painel, Mateus capítulo 1, versículo 16. E Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, o filho de Maria. Resposta: dando a genealogia de José, Mateus segue o costume hebraico de não dar a genealogia das mulheres, mas demonstra que Maria deve ser da linhagem de Davi, para ser sua esposa. Tanto é que vai com José inscrever-se em Belém, no recenseamento. Painel, capítulo 1, versículo 18. A origem de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, achou-se ter concebido do Espírito Santo antes de coabitarem. Resposta: Maria era noiva de José. Entre os judeus, o noivado gozava dos mesmos efeitos jurídicos do matrimônio, muito embora entre um e outro intercorresse às vezes até um ano. Painel 1, versículo 19. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu deixá-la em segredo. Capítulo 1, versículo 25. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Resposta: Mateus afirma a virgindade de Maria. Ela permaneceu virgem no parto e depois dele, porque muitos ainda duvidam. O homem mundano rejeita esse trecho do Evangelho, porém o espírita duvidar dele causa-nos espanto. Como falar em Evangelho, rasgando as Escrituras, e nelas está bem clara a virgindade de Maria. Painel 2, versículo 4 e 5. E convocando todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Messias. E eles disseram-lhe: em Belém de Judá, porque assim foi escrito pelo profeta. Resposta: os príncipes dos sacerdotes eram os chefes das 24 famílias sacerdotais. Os escribas gozavam de muita reputação como professores da lei, que a transcreviam para as sinagogas e as explicavam ao povo. Como podemos notar, foram os príncipes dos sacerdotes que explicaram ao povo a chegada de Jesus. Naquela época não existiam as religiões de hoje. Se não cremos nas Escrituras, não acreditaremos também na doutrina espírita, pois ela está bem viva nas Escrituras. Painel, Mateus, capítulo 2, versículo 18. Uma vez se ouviu em Ramá pranto e lamentação. Raquel, chorando por seus filhos, sem admitir consolação, porque já não existiam. Resposta: Jeremias, capítulo 31, versículo 15. O pranto de Raquel, sepultada em Ramá, perto de Belém, pelos filhos massacrados ou deportados pelos caldeus, depois da destruição de Jerusalém em 96 a.C.
Renova-se o pranto no massacre dos inocentes, executados por Herodes. Ramá significa altura e é uma colina. Jeremias apresenta-nos Raquel, avó de Efraim e Manassés, típica mãe israelita que chorava na colina de Ramá. As mães choravam nos lugares altos. Daquela colina, de onde se vê todo o Efraim, Raquel contemplou os seus pósteros levados para o exílio e massacrados. Mateus aplica esta passagem ao pranto das mães dos meninos trucidados por Herodes. Painel. Mateus, capítulo 2, versículo 23. E chegando, habitou uma cidade chamada Nazaré, cumprindo-se deste modo o que se tinha predito pelos profetas, que seria ali chamado Nazareno. Resposta. Mateus, neste versículo, não pretende citar nenhum profeta determinado, mas todo o conjunto de profecias que no Antigo Testamento se refere à vida humilde, oculta e desprezada aos olhos dos homens, que o Messias viveria em Nazaré, em Jó, capítulo 1, versículo 46. Vimos que os profetas se referiam a Nazaré como cidadezinha desconhecida e desprezada pelos próprios judeus. Painel. O que significa fariseus e saduceus? Resposta. Fariseu significa o que está separado. Formavam uma seita espiritual nacionalista e rigorista, preocupada com a observância da lei e o apego exagerado às suas tradições orais, consideradas às vezes superiores à própria lei. Os saduceus, cujo nome deriva provavelmente de Sadoc, chefe supremo dos sacerdotes sob Salomão, eram oportunistas e lacistas. Aceitavam apenas o Pentateuco, negavam a imortalidade da alma e simpatizavam com as doutrinas materialistas e com a cultura helênica. Mateus, capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto de Judá, dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Resposta. Aprendei-vos, arrependei-vos, ou melhor, emendai-vos. No grego, mudai de mente, convertei-vos. João pregou ao povo a transformação interna da mente e da vontade, que deveria depois manifestar-se externamente com a mudança de proceder. Painel, Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17. Depois que foi batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que abriram os céus, viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele. E eis que ouviu uma voz do céu, que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Resposta. Abriram-se os céus, porque ocorreu um fulgor imprevisto como um raio. A visão não foi tanto para Jesus, mas para o Batista, João, capítulo 1, versículo 34, e a multidão dos circunstantes, Lucas, capítulo 3, versículo 21. Painel. Este é meu Filho amado, no qual pus minhas complacências. Resposta. Com que carinho Deus pronunciou estas palavras: Este é meu Filho amado. Nele, Deus confiou, dando-lhe a incumbência de trazer à terra os ensinamentos divinos. Nesta hora, Deus proclama a dignidade de Jesus, apresentando-o como seu Filho. É a primeira manifestação da Santíssima Trindade. Deus, a voz, Jesus, o Filho, a pomba, o Espírito Santo, as comunicações espirituais. Naquele momento foi encerrada a aula. Fui o último a sair e quando o fiz, foi bem devagar. No pátio, o grupo me esperava.
Deseja estudar mais? Sim. Por mim nem saía desse local sagrado, mas o mundo me espera, e por mercê de Deus. São dois mundos tão meus, o do esclarecimento e o da prática. Vamos nos encontrar com o Lauro, que nos espera na ala 10, comunicou-nos Hilário. Vimo-lo conversando com uma moça, Gardênia, que no plano físico havia sido sua primeira namorada. Muito graciosa. Disse-nos que trabalhava na fábrica de tecidos e nas horas de folga prestava ajuda às crianças. O semblante de Lauro era de assombro, principalmente quando Gardênia convidou-o para passear no Parque das Hortênsias. Mal acabou de chegar e já está querendo namorar, hein? Brinquei com ele. Eu, Luiz Sérgio? Nem pense nisso. Estou aqui para aprender. Sara repreendeu-me. Luiz, não preocupe o Lauro, desde que o tempo lhe mostre as belezas do plano espiritual. Gardênia se despediu e Olegário advertiu Lauro. Irmão, devemos dedicar-nos ao trabalho com afinco. Os divertimentos são benéficos, mas só depois da tarefa realizada. Conhece-se o caráter do homem por suas realizações. Aquele que faz do seu próximo uma bengala, depositando em outros ombros os trabalhos que lhe pertencem, é um ser desprovido de caráter. Confiamo-lhes um serviço e esperamos que o realize. Posteriormente, nas suas horas de folga, não só pode, como deve, buscar o lazer. E eu, Olegário, posso ir com a Gardênia no lugar de Lauro? Pode. Como ele também pode, mas só depois de terminada a tarefa que nos foi confiada. Além do mais, Sérgio, você está precisando mesmo se distrair. Ultimamente só o vemos em trabalho ou nas aulas. Apenas quis brincar com o Lauro. Olegário gentilmente fez dispersar a brincadeira para uma coisa mais séria. Hilário disse ao Lauro. Agora vamos até a ala 14. Que lá o espera um novo grupo. Ele não pode ficar conosco? Não, infelizmente não. Ele se reunirá a um grupo de socorristas e nós voltaremos a acompanhar a trajetória de uma alma. Abracei Lauro, despedindo-me, e reparei a tristeza em seus olhos. Mas logo ele se juntou à nova equipe de trabalho. Nem mais parecia aquele jovem que, quando encarnado, só aproveitava a vida. Hoje, mais contido, a tudo aceitava, como uma única intervenção: aprender. Por que não acompanhamos o seu aprendizado? Por que iremos afastar-nos dele? Porque fomos chamados ao plano físico, enquanto o Lauro tem de trabalhar no umbral. Para mim, entre plano físico e umbral existe pouca diferença. Fiquei sem graça, porque me olharam com aquele olhar. O coitadinho do papai aqui sorriu amarelo. Mas insisto em dizer, não é de hoje que certos lugares, onde muitas pessoas se reúnem para se divertir, são piores que o próprio umbral. Tem razão, Luiz. Poucos são os lugares onde ainda se divertem com dignidade. O encarnado parece fugir da verdade, preferindo se suicidar a enfrentar a realidade. É penoso o que vemos. Crianças se drogando e perdendo a oportunidade de bem viver. A sociedade está enfraquecida, mas por culpa dela mesma, quando finge não perceber que a morte ronda aqueles que brincam com a liberdade. Olegário, há poucos dias fomos até uma chácara onde alguns granfinos se divertiam, comentou Sara. As pobres crianças ricas presenciavam os pais se drogarem e se embriagarem, e o pior, que ainda davam bebidas alcoólicas para os filhos, como se fosse um fato muito natural. Esses pais não pararam para pensar que o mundo espiritual caminha passo a passo com o mundo físico. Basta um escorregão e já estamos do outro lado. E com que bagagem chegarão à verdadeira pátria? Com a maleta do desespero, falei. É isso mesmo, amigo.
Agora vamos até Santinha, ver como se encontra. Depois nos espera um trabalho na crosta da terra. Olhei eternamente o meu grupo e disse para mim mesmo: Senhor, eu te amo, não só porque existo, mas porque da pedra me tiraste, da flor me perfumaste, como animal me fortalecestes, e como homem me deste um coração para amar a tudo e a todos. Obrigado, meu Deus. Capítulo 12. João Batista, voz que clamou no deserto. E assim alcançamos minha morada, a pequena colônia dos crisântimos. Suas ruas, seus jardins, tudo é repleto de crisântimos. Linda, muito linda a morada. Karina, por que Santinha veio para cá? Seus pais aqui se encontram. O senhor Florencio é um leal trabalhador de Jesus junto aos vales de sofrimento. Depois de passearmos pelos bosques e pelas ruas, chegamos finalmente ao lar de Florencio, casa simples, mas circundada por um belo jardim. Uma simpática e gentil senhora nos recebeu. Sejam bem-vindos. Santinha que se encontra? Perguntou o Olegário. Oh, sinto muito, ela não se encontra em casa, pois trabalha em uma fábrica de artefatos e ainda presta auxílio aos doentes do Hospital Socorrista. Mas estejam à vontade, logo estará de volta. Serviu-nos um suco de frutas. Enquanto conversávamos, estava louco para perguntar-lhe sobre a colônia, mas me mantive em silêncio, admirando as belas telas que emolduravam as paredes daquele belo lar. Está gostando, irmão, das minhas telas? Muito? Meus parabéns. A senhora as pintou? Sim, adoro pintar. E quando tenho tempo, coloco na tela o meu agradecimento a Deus. Irmã, desculpe perguntar, como faz para conseguir tintas e pincéis? Troco pelos meus bônus horas. E onde são feitas as tintas? Nas indústrias da nossa morada. Nelas trabalham grandes conhecedores de arte. Os tons são lindíssimos e as telas de excelente qualidade. A irmã pode gastar à vontade os seus bônus com tintas e telas? Não. Se estou gastando demais, sou advertida, pois não é permitido o desperdício a um filho de Deus. Devemos adquirir a disciplina divina. Também trabalha no lar? Não, irmão. Hoje aqui estou, porque eu os esperava. Trabalho no Lar de Maria, um hospital-escola onde recebemos crianças de 1 a 7 anos. Adorei a irmã Abigail e com ela conversamos bastante. Santinha não se fez esperar. Bem rejuvenescida no seu olhar, a felicidade dava-nos as boas-vindas. Meu Deus, vocês aqui? Correu a abraçar Karina. Após os cumprimentos, falou: Acho que não é preciso apresentá-los à mamãe. Todos já a conhecem. Santinha, você é uma privilegiada. Além de morar no céu, tem por companhia um anjo. Obrigada, Luiz Sérgio. Sou de fato muito feliz. Karina então perguntou: Conte-nos o que lhe aconteceu. Conscientizei-me de que depois que não pertencemos mais ao plano físico, de sermos banidos da sociedade terráquea com o nosso sepultamento, rasgam-se a carteira de identidade, os cheques, os cartões de créditos, os contra-cheques, enfim, tudo o que nos identificava com o mundo físico. Foi doloroso ter de me separar da família, deixar cada qual viver a sua vida encarnada. Estava prestando pequenos serviços no hospital, quando o papai foi me buscar. Fiquei muito feliz e ainda mais ao reencontrar mamãe. Tive 10 dias de folga e nesse período, papai me trouxe a essa bela colônia para conhecê-la. Cheguei a pensar que aqui não houvesse serviço, pois sendo tão bonita deu-me a impressão de ser o céu.
mas papai voltou a prestar assistência nos vales e mamãe retornou aos seus afazeres. Então, saí à procura de uma ocupação para mim e fui ao departamento do trabalho. Inscrevi-me e fiquei aguardando o chamado. Passaram-se algumas horas. Nem acreditei quando ouvi meu nome. Irmã Maria Santa, dirija-se ao portão 5, onde está sendo esperada. Para lá me dirigi e fui recebida por Glória, que me levou até o irmão Pedro Paulo para ser entrevistada. Senti que estava sendo testada na fé, na humildade e na caridade. Indagaram em que setor eu desejava trabalhar, ao que respondi: onde vocês acharem que serei útil. E Pedro Paulo pediu a Lorena que me levasse até o alojamento 33. Agradeci, caminhei calada ao lado de Lorena, orando em silêncio. Atravessamos o jardim e logo depois entramos em um lugar que me pareceu um túnel. Lorena apenas me sorria, talvez por sentir o meu nervosismo. À medida que entrávamos, os soluços e os gemidos chegavam aos nossos ouvidos, o que nos levava à prece para não fraquejar. Ao atingirmos o alojamento, deparamos com diversos corpos, verdadeiros farrapos humanos, que jaziam nas macas. A irmã me apresentou a Samuel, que lutava para acalmar Andréia, uma jovem de 20 anos que havia desencarnado com overdose. Ela vomitava uma substância esverdeada com um odor forte. Aproximei-me e a ajudei com carinho. Samuel sorriu e se afastou. No início me assustei, mas logo estava a tratá-la como se fosse minha filha. Naquele ambiente não se tem tempo nem pesar. Os gritos agudos, as faces desfiguradas pelo sofrimento, clamando por socorro, tudo me tocou a sensibilidade. A irmã continua trabalhando lá? Sim, Luiz Sérgio. Eu sou muito feliz por aliviar tantas dores. Desde aquele dia fiquei junto a Samuel. Faço de tudo, procurando ser a operária de Jesus. Limpo desde os doentes até o chão. Faço tudo por amor. Já pode sair de lá. Continuei. Sim, mas lá ficarei. Não porque foi o meu primeiro trabalho, mas porque, convivendo com os sofredores, aprenderei a respeitar todos os meus irmãos. Ficamos felizes. Santinha, por vê-la amparada e já trabalhando. Sabe que a irmã rejuvenesceu e está muito elegante com seu talher cinza petróleo e a blusa alva. Obrigada, Luiz. Não estranhe me ver bem vestida. Acontece que hoje foi a festa do nosso departamento. Vários doentes receberam alta e serão encaminhados para o trabalho. Nos outros dias, visto o traje simples do servidor do Cristo. Todos os espíritos dispõem de trajes variados? Perguntei. Quem me elucidou sobre o assunto foi a mãe de Santinha. Não. Somente vestirá a melhor roupa aquele que fizer jus a ela através do trabalho. Mas à medida que vamos obtendo crescimento espiritual, pouco valor damos às vestes. Irmã, os leitores sempre indagam sobre os trajes dos espíritos. Porque quando alguém pede notícias de um desencarnado, o médium geralmente o vê trajado com a roupa do desencarne ou uma do seu antigo guarda-roupa? Aquela com a qual desencarnamos, que levamos para o túmulo, nos pertence. E quando socorridos, trocamos por um pijama ou um camisolão. Entretanto, as do nosso guarda-roupa físico não são mais nossas. O médium descreve a roupa porque o espírito, ao dar ao médium a notícia, é envolvido por fluidos que plasmam a roupa que os familiares conhecem. Mas isso não quer dizer que ele esteja vestido com essa ou aquela roupa. Isso acontece para um melhor reconhecimento. Bem, mas chega de falarmos da aparência.
Vamos conhecer mais dos seus dias aqui. Olegário, eles são tão maravilhosos que nem os vejo passar. Não voltastes mais ao plano físico? Sim, algumas vezes. Minha família vai muito mal, cada vez mais longe de Cristo. Karina abraçou Santinha, dizendo: Querida, já estamos de partida, o dever nos chama. Sempre viremos vê-la. Obrigada. Jamais os esquecerei. E recordem que esta casa é de vocês. Despedimos-nos de Santinha e de sua mãe, que carinhosamente a tudo observava. Quando ganhamos a rua, corri com Sara pelas alamedas. Ao chegarmos ao Parque da Vida, paramos para esperar os outros, que não demoraram. Ficamos conversando, recordando muita coisa. Antes de partir, Hilário fez a prece. Senhor meu Deus, quão bela é a vossa estrada. Dai-nos coragem para percorrê-la. Não nos deixeis perdidos nas suas margens. Fazei de cada um de nós trabalhadores conscientes do valor da verdade e da vida. Senhor, amparai aquele que chora, mas consolai ainda mais aquele que luta para não chorar. Ajudai-nos hoje e sempre. Terminada a prece, fomos até a universidade. Gostei muito, pois adoro reencontrar João e Corina. E depois é muito bom viver nesses dois mundos tão meus, estudo e trabalho. O auditório já se encontrava lotado, e no painel aparecia a primeira questão. Mateus capítulo 3, versículo 9. E não queiras dizer dentro de vós: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que Deus pode fazer destas pedras filhos de Abraão. Resposta: ufanavam-se os fariseus da descendência de Abraão, na qual punham o fundamento de todos os seus privilégios, e acreditavam que isso bastasse para pertencer ao reino messiânico e salvar-se. João Batista disse que não é a descendência carnal que tem valor, e Paulo desenvolveu este pensamento ensinando que o verdadeiro descendente de Abraão é o homem de vida íntegra, e que Deus pode fazer das pedras filhos de Abraão. Aqui fica confirmado o que dizem os livros espíritas, a passagem do homem pelo reino mineral. Vários outros assuntos foram tratados para o nosso próprio aproveitamento. Todavia, não posso deixar de passar para vocês o que aprendi sobre João Batista. Ele, o precursor de Jesus, foi o primeiro a anunciar o reino do Cristo e o primeiro a sofrer. À nossa frente aparecia a figura de João, prisioneiro na fortaleza de Herodes Antipas. O trabalho de João tivera lugar no território leste do Jordão, que se achava sob domínio de Antipas. Herodes escutava as pregações de João e o admirava muito. Chegava mesmo a temê-lo, por ver nele a justiça e a honradez. João o elucidava sobre o perigo de sua união com Herodíades, esposa do seu irmão Filipe. Por algum tempo, Herodes procurou esquecer a cunhada. Porém, mulher astuta que era, enlaçou-o mais firmemente em suas redes e tramou a vingança contra João, induzindo Herodes a prendê-lo. Apesar dos amigos que sempre o visitavam na prisão, levando notícias do mestre, João, o querido precursor de Jesus, sofria com a inatividade, vendo passar semana após semana. Os discípulos de João não se conformavam. Sendo Jesus o Messias, por que nada fazia ele pela liberdade de João Batista? Essa pergunta persistia na mente dos discípulos de João. Como poderia ele permitir que seu precursor ficasse preso e, talvez, perdesse a própria vida? Enquanto João permanecia encarcerado, parecia que Cristo contentava-se em reunir-se, seus discípulos em volta de si, curar e ensinar o povo.
Ao mesmo tempo, Herodes e a vil amante consolidavam sua união, e o clamor do pobre e sofredor bramia no céu da Galileia. Os seguidores de João não compreendiam a atitude de Jesus e foram falar com ele. O mestre nada lhes disse e continuou a curar com o toque de suas mãos e a ensinar o evangelho ao povo. Os discípulos de João foram chamados por Jesus, que lhes disse: Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Os discípulos levaram a mensagem e foi o suficiente. João recordou-se da predição concernente ao Messias. Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos e a apregoar no ano aceitável ao Senhor. Foi então que João se recordou de quando, como Elias, um grande e forte vento fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento, o terremoto. E também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto, o fogo. Porém o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, o Senhor falou ao profeta por uma voz mansa: Que fazes aqui, Elias? 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 a 13. Jesus fez a sua obra, sem armas nem submissão de tronos ou reinos, mas falando ao coração dos homens por uma vida de amor ao próximo. João compreendeu que Jesus quis dizer: Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Era uma branda repreensão a João, significando que devemos seguir Jesus sem temer as injúrias e os açoites. Muitos julgam que somente porque amam o Senhor estão isentos dos sofrimentos. João Batista tinha de expiar sua falta, pois, como Elias, deixou-se levar pela ira. Depois desse episódio com os discípulos de Batista, Cristo enaltecia o seu precursor, falando dele sempre com carinho. E nós sabemos que, como João, ele não fez cair fogo do céu ou ressuscitou mortos, como fizera Elias. João, capítulo 10, versículo 41. João Batista veio para anunciar a vinda do Messias. Por isso sua vida foi de solidão. Viveu no deserto e não lhe foi dado ver os frutos de seus trabalhos. Nem teve o privilégio de trabalhar com Jesus ou assistir às curas que o mestre realizava. Eu nem piscava. Sempre admirei João Batista e ele, no teatro vivo, com sua estranha veste, me comovia por demais, principalmente quando Herodes, divertindo-se e bebendo ao lado dos convidados, mandou que a filha de Herodíades, sua enteada Salomé, viesse à sala do banquete para dançar. No viço da juventude, com sua estonteante beleza, Salomé cativou os nobres convidados. Naquela época, as senhoras da corte não tinham o hábito de comparecer àquelas festividades. E foi prestada a Herodes essa homenagem quando Salomé, filha de Herodes, Filipe e princesa de Israel, dançou para entreter os convidados. O rei, perturbado pelo vinho, desejou apresentar qualquer exibição que o exaltasse diante dos grandes do reino. Prometeu então dar a Salomé, fosse o que fosse, até a metade do seu reino. Salomé correu até sua mãe e esta, sem vacilar, pediu a cabeça de João Batista. Salomé assustou-se desconhecida, pois desconhecia a sede de vingança de Herodíades, mas essa diabólica.
a convenceu e o pedido foi feito. Dá-me aqui no prato a cabeça de João Batista. Herodes ficou aturdido. Cessou a ruidosa festa e um fúnebre silêncio tomou conta do ambiente. No entanto, sua palavra estava empenhada e não queria parecer inconstante ou inseguro. Esperou que alguns dos seus convidados defendessem João. Porém, aqueles homens se calaram e logo a cabeça do precursor de Jesus enfeitava a salva de pedra. Herodíades, em júbilo, saudou a morte de João Batista.